Olá, paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa leitura? No áudio passado, nós vimos que o conselho os interrogou e Pedro novamente discursou. Gamaliel, doutor da lei, aconselhou a terem cuidado. Então, açoitaram eles e os liberaram. E eles saíram felizes por terem sido dignos por padecer em nome do Senhor. E todos os dias, no templo, nas casas, eles não paravam de ensinar e anunciar Jesus Cristo. Agora peguem as suas Bíblias. Chegamos ao capítulo 6 de Atos, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Opa, começou um problema aí. Os gregos contra os hebreus. As viúvas estavam sendo negligenciadas por aqueles que os apóstolos empregaram e que eram provavelmente da classe hebraica, pois eram os mais numerosos. A denúncia dos gregos era com toda probabilidade bem fundamentada, embora não podemos suspeitar de que os encarregados da distribuição fizessem isso intencionalmente. Vamos continuar. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que estava acontecendo lá? Os apóstolos não podiam tirar o tempo e a atenção da pregação do Evangelho para supervisionar a distribuição dos mantimentos. Então, eles tiveram que delegar este trabalho a outras pessoas, porque o crescimento da igreja exige organização e delegação. A liderança da igreja deve ser cheia do Espírito Santo e de sabedoria. O Espírito Santo nos dá a perspectiva de Deus. A sabedoria é o lado prático da solução dos problemas. E então foi escolhido esses 7 irmãos, dentre o meio deles, e foi apresentado aos apóstolos. E os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Este versículo 7 é o primeiro dos 6 relatórios de progresso que aparecem em Atos. A palavra está crescendo, o número dos discípulos estão se multiplicando e grande parte dos sacerdotes já obedecem à fé. É um relatório. Verso 8. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lembra dos nomes dos escolhidos? Estevão foi o primeiro, e ele era cheio realmente do Espírito Santo. E levantaram-se alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Quem eram essas pessoas? Sinagoga dos libertos, ou dos judeus libertos, porque eles eram cativos romanos alforriados, ou os filhos deles, que foram expulsos de Roma. Os sirineus eram judeus de Cirene, que ficava na Líbia, região costeira da África, e da Sicília,
era a antiga região da costa do sul da Ásia. E os alexandrinos era de Alexandria, no Egito. Eles se ajuntaram e começaram a disputar com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, o que eles fizeram? Isso nós só vamos ver no próximo áudio. Jesus te abençoe grandemente. Amém.